Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Longidade, o podcast para quem acredita que viver mais é uma conquista e que cada fase da vida pode ser vivida com autonomia, saúde e propósito. Eu sou o J. Júnior, eu estou aqui acompanhado da nossa sócia, doutora Poliana, e hoje temos um episódio para lá de especial. Nós vamos falar sobre um tema que está no centro das transformações do século XXI, a revolução da longevidade. O que muda quando passamos a viver 30, 40 anos a mais do que os nossos avós? Como transformar esse tempo extra em qualidade de vida e protagonismo? Para essa conversa, hoje a gente vai receber o Dr. Alexandre Kalash, médico gerontólogo, referência global em envelhecimento ativo, ex-diretor da OMS, presidente do ILC Brasil e uma das vozes mais importantes no combate ao idadismo. Aproveita e já segue o Longidade no YouTube, no Instagram e nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Assim você não perde nenhum episódio nosso. Bem, vamos ao nosso papo. Primeiramente, doutor, muito obrigado. Quero agradecer de você estar aqui com a gente. É uma honra para nós poder contar com a sua presença aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Super obrigado, Júnior. Já ouvi falar muito, já vi episódios de vocês. De forma que eu estou muito animado com esse papo. Que ótimo. Imagina, gente. Exatamente. Eu estou aqui me sentindo honrada de poder recebê-lo, né? Uma referência para mim, né? Na verdade, dentro da geriatria e da gerontologia, não tem como a gente não se deparar com o seu nome, não estudar coisas produzidas, né? Que foram produzidas por você. Então, que honra. Seja muito bem-vindo. Resultados de 50 anos me dedicando ao tema, né? Você vira assim um mausoléu que todo mundo fala e de repente estou aqui ao vivo. Ao vivo, exatamente. Em carne e osso. Né? E energia, né? Que energia. Ótimo. Explica muita coisa. Mas vamos lá. Doutor, o senhor costuma falar que estamos vivendo uma revolução silenciosa. O que caracteriza essa revolução da longevidade? E por que ela exige uma nova mentalidade? Em primeiro lugar, essa história do senhor está mal colocada. Ok. Vamos lá, Kalash. Tá, Kalash. Você? Vamos lá. Repete. Vamos lá, Kalash. Você costuma falar que estamos vivendo uma revolução silenciosa. O que caracteriza essa revolução da longevidade? E por que ela exige uma nova mentalidade? O que é revolução, Júnior? Revolução é alguma coisa que acontece numa sociedade e que a gente sabe que a partir daí essa sociedade não vai ser a mesma. Ora, se eu nasci com uma expectativa de vida de 46 anos e nós hoje estamos no Brasil com 77, você já acrescentou 31 anos de vida. Não é de velhice, não. Uhum. Se em 1900 a expectativa de vida mais alta do mundo era da Alemanha, 46, e se hoje você não tem nenhum país, o mais pobre que seja, que tenha uma expectativa de vida tão baixa quanto era mais alta há 125 anos. Então, o século passado se caracterizou por uma grande conquista social, envelhecer. O grande desafio do século XXI é saber o que fazer com este envelhecer. O que a gente vai fazer? Que políticas que a gente precisa? O que você precisa individualmente para você se preparar por esses extras anos de vida que nós recebemos de mão beijada? Mas é complicado. E é para discutir sobre essas complicações que a gente está aqui. Pois é, o senhor costuma dizer que envelhecer não é para os fracos. Ele olha para mim. Deixa eu te explicar, Júnior. Vamos lá. Eu sou velho, eu sou careca, eu tenho barba branca, eu uso óculos, tá? Tem essas rugas aqui que mostram sabores e dissabores que eu vivi pela vida, tenho honra dela e não faço problema nenhum se me chamarem de velho. Pode me chamar de velho, faz parte da desconstrução. Porque aquela ideia de que velho tem que ser curvado, tem que estar arrastando o pé, fazendo tricô, isso é no passado. Mas quando você olha para mim e me chama insistentemente de senhor, só o senhor já está me colocando num lugar que eu não quero. Ok, perfeito. Você costuma dizer que envelhecer não é para os fracos, né? A sua fala foi muito nesse sentido. O que essa frase revela sobre os desafios e essas forças necessárias nessa etapa de vida? O que revela é que nós temos que analisar a longevidade com uma perspectiva de curso de vida.
Você vai ser aos 70, 80, 90 um resultado daquilo que você experimentou antes. E o que você experimentou antes e mora no Jardim Paulista, no Alto Leblon ou no Moinho dos Ventos em Porto Alegre é muito diferente daquilo que você experimentou na periferia. Então, o contexto desse envelhecimento rápido no Brasil, nós temos hoje em torno de 33, 34 milhões de pessoas com mais de 60 anos, daqui a 25 anos terá o dobro, serão 68 milhões. E olhe só, uma pessoa que tenha 35 anos hoje é o sexagenário de 2050. É amanhã. Então, cara, abre o olho. E aí vem um mantra que eu sempre repito. Quanto mais cedo você se preparar para tal da velhice, melhor. Nunca é tarde demais. Começa aos 20, não começou aos 20, aos 30, aos 50, aos 80. Quanto mais cedo, melhor. Se você começou a se preocupar com o envelhecimento e tem 20 anos ou 30, você vai ter muito mais ganho. Mas se você já tem 60, 70 e 80 e continua sem fazer prática de atividade física, continua bebendo, que é um hábito no Brasil aceito, que parece que não faz mal, e se ainda fuma, e se ainda tem hipertensão que você não cuida, começa. Pelo menos não vai complicar. Pelo menos você vai ter força para sair da cama sozinho, não é bom? Ótimo, maravilhoso, né? Que é o que a gente gostaria, né? Para todos nós, na verdade. A gente pensa que a gente quer envelhecer bem, mas a gente não quer fazer o que é necessário para a gente envelhecer bem. Né? Acho que isso é uma reflexão importante da gente trazer. Né? Vive uma ilusão de que se eu não fizer nada, vai acontecer porque está acontecendo no entorno, né? E não pode contar só com isso, né? A tecnologia que existe, tudo isso que existe, ajuda, mas, como dizem, né? Deus ajuda tudo, só não faz a sua parte, né? Ele faz tudo para você, ele só não faz a sua parte. Então a gente tem que fazer a nossa, né, doutor? Doutor, agora eu falei, hein? Por isso que foi o senhor. Quando o conceito de envelhecimento ativo foi criado no OMS, qual era o contexto, né? A gente está falando hoje, mas naquela época, qual era o contexto? O que mudou desde então, no mundo e especialmente no Brasil? Eu vou me reportar até ao que mudou e qual era o contexto quando, em 1975, eu abri os olhos e percebi que o grande tema do futuro daquela época seria o envelhecimento. Me achavam louco. Porque o envelhecimento era visto como um rol de doenças que nunca terminava. Você estudava todas aquelas doenças e quando você chegava na última, você já tinha que ir para a primeira porque alguma coisa tinha mudado em termos de terapia. E era um tema biomédico. Era totalmente voltado para doenças. E era estudado nos países que já tinham envelhecido. À parte. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. E, de repente, eu comecei a perceber que aquilo que tinha acontecido já na Inglaterra, onde eu estava chegando para fazer o meu mestrado, e naquela época era novinho, eu já fui novinho, tá? Continua. E eu comecei a perceber, meu Deus, isso vai acontecer, tá? As pessoas estão começando a viver mais, a mortalidade infantil está começando a cair, as mulheres estão começando a ter menos filhos, e de repente essa nossa geração está se beneficiando de uma tecnologia que era o sonho da minha avó. Poder botar uma coisinha na boca chamada pílula e evitar ter filho. Nossa, maravilha. Para minha geração, foi a primeira que podia transar sem ter risco de poder engravidar e decidir quantos filhos vai ter e quando. Tudo isso foi transformador. Mas veja, em 1975, no Brasil, a média de filhos que uma mulher tinha ao final da sua vida reprodutiva era 5,8. 10 anos depois, em 85, tinha caído para 4,7. Antes de chegar ao ano 2000, já estava abaixo da reposição. O que é? Se um casal não tem 2 filhos, este casal não vai se reproduzir. E começa a encolher a base da pirâmide. Vai ter menos neném, que vai gerar menos crianças, adolescentes, adultos jovens. E nós estamos nessa desde 1998. Vamos lá, 27 anos. E ainda não caiu a ficha para muita gente que o Brasil está envelhecendo e envelhecendo muito rápido. Exemplo, a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%.
a França, desde o século XIX, uma potência, um dos países mais ricos. Eles tiveram 7 gerações ou 8 para se adaptar a esse fenômeno demográfico, pouco a pouco, sem recursos tecnológicos. É porque a população começou a se alimentar melhor, o saneamento, não tinha antibiótico, não tinha vacina, era porque havia um desenvolvimento socioeconômico e nutrição melhor. Nós estamos fazendo o mesmo dobrar entre 2011 e 2030. Em 19 anos, uma geração, aquilo que a França foram necessários 7 ou 8. Olha o impacto que isso tem para o Brasil. Então, quando eu chego na Organização Mundial da Saúde, carregando aqui nas costas 20 anos de vida acadêmica na Inglaterra, onde eu fiz o mestrado, o doutorado, e pintei e bordei, né? Eu sou daquela geração que pintou e bordou, né? Eu sou baby boomer. Né? A vocação nossa foi sempre estar participando dos movimentos, movimento estudantil. Eu estava nas ruas em 1968. Eu sou o mesmo, só sou o mesmo 60 anos mais velho. Da mesma forma como a gente criou o conceito, a prática, a construção da adolescência. O que é adolescência? Você vira a mesa, você puxa os tapetes, você ouça, você experimenta. Mas antes não tinha isso, não. Até a Segunda Guerra Mundial, você, aos 14 anos, tinha sorte se ainda estivesse na escola. Você tinha que trabalhar para comer. O baby boomer é aquele que nasceu quando os pais, inocentemente, acharam que não ia mais ter guerra. Acabou a Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento econômico, os países começaram a se desenvolver. Então vamos festejar. Como é que a gente festeja? Né? Tendo filho. Então nasceu o boom, essa explosão de nascimentos durante 20 anos. E aí a gente atravessa um período em que você tem mais saúde que qualquer geração anterior, tem mais conhecimento que qualquer geração anterior, você tem mais liberdade, você tem um dinheirinho no bolso porque a economia dos países estava dando certo. O que você faz com isso tudo? Você vai ousar, experimentar. A pílula ajudou. Nós somos de uma geração que os pais não sabiam o que dizer quando você ia para o quarto com a namorada ou o namorado, trancava a porta. Nós somos os mesmos, apenas 60 anos mais velhos, e agora a gente vai fazer cruzeiro, paquerar, vai pintar e bordar, e são os netos que não sabem o que dizer. Nós estamos criando uma outra transição, não da infância para a idade adulta, mas da idade adulta para a tal da velhice. A diferença é que a adolescência dura 6, 7 anos. Não. É bem verdade que eu tenho colegas de turma que ainda são adolescentes, eu não aconselho, acho que não é nada normal. Hoje, nós estamos criando uma outra transição da idade adulta para a tal da velhice. Só que não dura 6, 7 anos. Vai dos 55 aos 80, aos 85, até mais. E vai ser muito tempo para a gente reinventar a sociedade, inclusive reinventar o que a gente pensa sobre longevidade. Você sabe que você está falando isso e tem uma coisa que eu sempre penso e eu falo muito para os alunos quando eu dou aula, né? Eu tenho bastante atividade de ensino, que uma coisa é o envelhecimento, outra coisa é a velhice. Né? Assim, o envelhecimento é um processo pelo qual todos nós vamos passar, independente, que depende muito de como a gente viveu. Mas a velhice é uma construção social, né? A gente constrói o nosso olhar sobre a velhice, né? E o que eu sempre trago à reflexão é como é que eu quero ser vista, né? Assim, porque a gente carrega uma visão feia da velhice que a gente traz lá de trás, que nos ensinaram a ter ao longo da vida. Mas do mesmo jeito que a gente aprendeu essa visão preconceituosa, a gente pode aprender a ter uma outra visão e fazer uma outra construção social desse momento. E o que eu vejo hoje, não sei se você vai concordar comigo, mas é que eu vejo as pessoas que estão envelhecendo, que são idosas hoje, agindo de uma forma a desconstruir, né, esse protagonismo em desconstruir aquilo que foi construído lá atrás, do velho frágil, fraco, dependente, que não era capaz de tomar suas próprias decisões, que é muitas vezes como a gente olha. Infantilizado. E eu falo isso porque eu, como profissional de saúde, você também deve ter vivido isso muitas vezes,
A gente muitas vezes vê situações em que o profissional não fala com a pessoa idosa, independente da cognição dela, fala com o acompanhante, como se ela não fosse capaz, né? E assim, e eu sempre trago essa coisa dessa necessidade de mudança, mas eu de fato vejo a velhice como uma construção social. E como que a gente pode melhorar essa construção, né? Assim, eu não sei, enfim, né? O que você pensa sobre isso, mas eu queria ouvir um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente tem que se reportar à história. Você disse que a gente carrega essa visão negativa em relação à velhice. Não é de hoje. Cícero, há mais de 2000 anos atrás, já estava falando sobre isso. Não há nada errado em relação ao envelhecimento às pessoas idosas. O que há de errado é a nossa atitude em relação. Simone de Beauvoir, e eu acho que é o livro fundamental na minha formação, pensando em envelhecimento, ela já em idade avançada, depois de ter escrito esse livro, Velhice, e ela diz, e me arrepio, eu sei que eu não sou a mesma, eu sei que o tempo passou, eu sei que os anos pesam, mas eu não me vejo assim nesse lugar. Eu às vezes tenho que fazer um esforço para perceber que eu, como o companheiro dela de vida, também estamos envelhecendo. Por quanto tempo estaremos nesse lugar? Não sei. Por quanto tempo que eu, aos 80 anos, terei a voz para poder usá-la? E usá-la como? A melhor forma de eu usar a minha voz é ter, com o poder de fala que eu tenho hoje, por ser um gerontólogo há tantos anos, é poder gritar pelos direitos das pessoas idosas. Porque atribuir à pessoa que sempre foi excluída, porque é negra, porque é LGBT, porque é mulher, porque tem uma incapacidade física. E aí fala assim, belezinha, agora te cuida, viu? Come brócolis, viu, seu Joaquim? Mas que comer brócolis, eu não tenho dinheiro para comer a farinha e açúcar se eu for comer brócolis na primeira semana do mês. Então, não atribui também ao curso de vida do brasileiro comum. Não estou falando de mim, não. Nem de vocês. Eu não estou falando da classe privilegiada, eu estou falando da periferia, eu estou falando dos quilombolas, eu estou falando de uma população que, por exemplo, hoje no Brasil, chegou aos 70, 80 e tem o maior risco de ter demência ou Alzheimer porque não tem capital cognitivo, porque não foi à escola. Aí fala assim, mas vai então melhorar. A próxima coorte que vai entrar nesse grupo de risco para ter Alzheimer, que tem 55, 70, 75, pode até não ser tão analfabeta, mas é analfabeto funcional. Pega um livro, lê um parágrafo, não sabe de dizer o que leu. Esse também não tem capital cognitivo. Então vamos para os jovens. 1/3 dos brasileiros de 19 a 30 anos nem trabalha nem estuda. Também não está formando capital cognitivo. Também ninguém lhes cuidou. Então vamos culpar esses jovens que enfrentam um mercado de trabalho precário, que não tem direitos, que tem que se humilhar e pedir, se tiver um avô, um dinheirinho para ir tomar um chopp com os amigos na esquina. Isso não é forma digna de envelhecer, por isso a importância de curso de vida. Não vamos culpabilizar as vítimas. As pessoas no Brasil estão envelhecendo por falta de informação, por atitudes negativas que a gente copia, mas também em reflexo da falta de políticas públicas que estejam em lugar. Porque não vá, Júnior, esperar que você vá ter um bom envelhecer porque você tem avós centenários. Só 25% da nossa chance de bem envelhecer depende da sua carga genética. 75% é como você vive e viveu. E como você vive e viveu depende do seu esforço individual e das políticas públicas que devem estar ali. Saúde, gente, é criada no contexto do dia a dia. É onde você mora, como você se locomove, onde você trabalha, o que você come, como você busca entretenimento, como você ama. Aí a saúde é criada. E quando falha, você precisa de profissionais da saúde
que aprendam mais sobre envelhecimento, porque nós estamos formando médicos e nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc., para o século XX. Aprendem tudo sobre criancinha e mulher grávida e vai ter que lidar com mulher obesa de 88 anos. Não vai dar certo. Vão matar seus pacientes na santa ignorância. Nem desconfio. Impressionante. Você sabe que você tocou num ponto que eu já falei para o Júnior uma vez, talvez ele tenha lembrado disso na sua fala, que me pega muito quando a gente vai falar da importância da atividade física e as pessoas falam, todo mundo tem pelo menos 15 minutos por dia para fazer atividade física. Aí eu falei uma vez para o Júnior, eu falei, todo mundo, né? Aquela pessoa que acorda às 4 da manhã, pega 3 ônibus, um trem para chegar no trabalho, trabalha o dia inteiro, sai de lá, chega meia-noite, 1h da manhã em casa para acordar às 4 no dia seguinte. Ainda vai cuidar da família, se bobear. Vai, né? Assim, do tipo, será que essa pessoa tem 15 minutos? É essa questão da política pública mesmo, exatamente, né? De Tá exausto, né? De você ter trabalho perto da sua casa, de você ter uma praça, um local público onde você possa fazer... Com segurança. Eu sou do Rio, tem bola perdida. Você pode fazer atividade física sem custo perto da sua casa, né? Então tem toda uma questão de que o país não se preparou para envelhecer, né? A gente não teve esse preparo. E acho que a Morgane comenta alguma coisa sobre isso. Eu não sei se ela quer entrar e falar, né, sobre isso. Se você quiser pôr o fone para poder ouvir a Morgane... E se eu não quiser? Você não põe. Eu falo para você. Oi, Kailash, é uma honra estar aqui, poder conversar com você. Não, a minha pergunta, o meu questionamento era mais nesse sentido aí, né? Que a gente está vendo até a idade média de envelhecimento no Brasil está aumentando, né? Se isso aí, a gente vai considerar isso como um privilégio das pessoas terem um bom envelhecimento, ou se ainda que eu acredito que a gente tem ainda muitos desafios aí pela frente. E se você pudesse fazer nesse seu comentário também, em relação às políticas públicas, né? Como que você vê isso no Brasil, né? Como que a gente pode agir nesse sentido? Nós temos excelente começo. Nós temos um Estatuto dos Idosos, que tem 22 anos, que serve de base. Não nos faltam nortes e orientações. O que falta é a vontade política de aplicá-las. O político comum é homem, é branco, é privilegiado, não tem uma formação muito grande, visão da história, da sociologia, da antropologia. Ele quer uma coisa imediata, é imediatista, acha que ficar cuidando de velho, se preocupar com velho, não vai dar voto. Vai dar sim. Porque cada vez mais nós vamos ter uma população idosa que vota e que influencia o voto da família. Então, abre o olho, cara. Sou político, olha aí, ó. Abre o olho, viu? Porque o envelhecimento veio para ficar. E quem estiver mais preocupado com essa perspectiva de curso de vida, é difícil, viu? Porque nós hoje somos um país onde você tem os nenéns, que nem trabalham nem estudam, mas agora temos também os 100-100s. São pessoas que chegam aos 50 anos e já perderam o emprego porque não podem competir com o mercado de trabalho por falta de habilidades, de alguém que não investiu na educação. É um mecânico de automóvel que tem 45 anos, aprendeu tudo sobre mecânica quando tinha 20, hoje tem 45, abre o capô, não entende nada do que está ali, vai perder o emprego, porque ninguém lhe ensinou eletrônica. É culpa dele de não ter percebido isso? Não. É culpa de um sistema que não olha para as evoluções, que a inteligência artificial está aqui, goste ou não goste, está aqui, vai tudo mudar. Então, esse mecânico vai perder o trabalho aos 45 e já vai estar muito velho para competir com outro. E não tem habilidades para poder conseguir um emprego que lhe dê a mesma renda que ele estava acostumado. Ele vai conseguir um bico, não é um trabalho digno, precário. Ele vai ser chofer de Uber. Ele não pode bater o carro, não pode ter doença, que o filho não pode adoecer, ele não pode tirar... Não tem. Ele não tem os direitos básicos. Ou então vai vender pipoca na esquina. Até para isso, ele tem que saber qual é o diferencial da sua pipoca para o potencial freguês não comprar a pipoca do outro lado. Então,
sem trabalho, mas sem renda, porque ainda não chegou a época dele se aposentar. Então você tem nenéns e sem-sens. Isso não é receita boa para poder bem envelhecer como país. Aí a gente vem com a economia prateada. Balela, gente. Isso é muito bom para aquela bolha que está consumindo, que está viajando, que está comprando carro último tipo. Funciona. A economia prateada mesmo é a economia que a gente faz quando o arrimo de família é uma pessoa idosa. Esse ou essa, muitas vezes é essa. A gente viu isso na pandemia. Pandemia que nos tratou de uma forma tão perversa que 3% da população global mora no Brasil e nós tivemos 11% das mortes. Alguma coisa errada politicamente aconteceu. Deixa morrer, são os mais fracos, muda para os ex-atletas. Olha o que deu. Mas cada um que morria na periferia, onde mais se morria por Covid, cada um deles, cada uma daquelas vítimas carregava para baixo com o caixão a fome dos seus netos, a falta de habilidade de um pai ou de uma mãe pagar eletricidade, pagar a internet, nem que fosse para buscar um bico. Aquela família que já era pobre mergulhava na miséria. Por isso que a gente tem que falar de uma forma mais real. A economia prateada? Não. Ela é enferrujada. Ela é a cor marrom do que enferruja, do que fica velho, não antigo. Essa história de prateada está muito bom para quem frequenta os shoppings maravilhosos de São Paulo ou Brasil afora. Mas para a imensa maioria, eles ainda são arrimo de família. Eles aqui botam a comida na prateleira para a família toda, com aquela pensãozinha que eles recebem. Ou com o consignado, que é feito via aposentadoria dele. E aí abre a porta para o abuso financeiro. Exatamente. Que a família, que é dentro de casa, que o grande abuso ocorre. Nós estamos no mês, dia 15 de junho, que se fala de abuso, negligência, abandono. As maiores vítimas são as pessoas mais com a vida precária, que não têm noção dos seus direitos. Há um aumento exponencial de denúncias no Disque 100. Nós estamos vendo uma onda, e esse abuso ele pode ser de qualquer natureza, ele pode ser psicológico, é um grito, é um beliscão, é um tapa na cara, pode ser negligência, pode ser não intencional. Vejo casos em Londres, contados por uma senhora bem mais velha que eu, que esteve internada e observando tudo. É terceirizada a alimentação. Então chega alguém com um carrinho, com bandejas, aquela comida que já não convida muito, e coloca no pé da cama. Mas a pessoa fragilizada não tem força para chegar e buscar e trazer e comer. E daí a meia hora, a mesma pessoa que veio e distribuiu, recolhe. E vem depois a enfermeira e fala, alimentou-se bem. Sim. Não está observando. Então tudo isso acontece no contexto da negligência, do abandono, do abuso físico, do abuso emocional, do abuso sexual. E agora, cada vez mais, o abuso financeiro. Porque é aquele netinho querido, amado, mimado, que agora é viciado em droga. É o filhinho querido, amado, que é um alcoólatra. E onde tem um pouquinho de dinheiro, é ali na vovozinha. Então vamos levá-la ali com a faca nas costas para conseguir aquele dinheirinho, porque ela tem crédito consignado. É complicado, gente. O brasileiro comum, ele é muito audacioso. Nós somos caracterizados, entre outras coisas, por sermos audaciosos. E ele está sendo tem a ousadia de, apesar de tudo, ainda por cima, envelhecer. É muita ousadia. Né? Pois é uma ousadia, mesmo que inconsciente. Ele nem sabe que ele está sendo ousado, né? Exatamente. A gente está falando de qualidade de vida por um prisma,
que é essa dificuldade. O Francisco Carlos, que é um outro sócio nosso, ele tem uma pergunta também, que ele quer falar sobre qualidade de vida. Você pode pôr o fone para a gente ouvir o Francisco Carlos? Olá, doutor Kalash. Eu sou o Francisco, sou psicólogo e sócio aqui do canal Longidade. Bem, todos nós sabemos que está em curso o envelhecimento da população. Então a minha pergunta é: como estender a vida com qualidade? Grato. Gostado, né? Porque quando falou Francisco Carlos, para minha geração, eu reportei de imediato a um cantor que era super famoso na época. Eu não estou falando de você, não. Eu estou falando do cantor. Francisco Carlos era o rei dos brotinhos. Olha só. E a gente fica com essas memórias, né? Fica associando coisas. Sim. Mas você não é feio, não. Mas ele era bonitão. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida? Primeiro de tudo, vem a atitude. Você pode estar bem alimentado, você pode ter conhecimentos, você pode ter a noção dos seus direitos, você pode ter um teto decente sobre a cabeça, comida na prateleira, você tem segurança, tem proteção. Esses são, na verdade, os 4 pilares do envelhecimento ativo. Eu repito: saúde, conhecimentos, capital social, participação, ter direitos, a participar da sociedade e se sentir seguro à medida em que você envelhece. Além disso, você precisa ter um P do propósito. Você precisa saber o que você está fazendo aqui na vida, cara. Será que você ainda não descobriu alguma coisa que você tem uma vocação para fazer? Porque esse trabalho não vai durar a vida inteira. Você, quando chega aos 60, ainda deve ter 30 anos de vida pela frente. Vai desperdiçar? Procure ter um propósito, uma causa social que você abraça, vai fazer um trabalho voluntário. Ou então vai cuidar da sua comunidade de alguma forma. Você está contribuindo, você parte da solução e não do problema. Quando você reúne tudo isso, aí vem... No caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No caminho tinha uma pedra. Viva o Drummond, que consegue expressar de uma forma tão simples e poética as dificuldades dos caminhos. Essa pedra se chama idadismo. E como qualquer outra forma de ismo, seja sexismo, capacitismo, seja LGBTismo, racismo, ela está baseada em 4 Is. Primeiro vem uma ideologia que é supremacista. Eu valho mais do que você. Eu sou homem, você é mulher. Eu sou branco, você é negro. Eu sou jovem, você é idoso. Eu não tenho incapacidades, você as tem. Uma ideologia. Eu decido, com o meu grupo geral mais poderoso, e esse primeiro I, que é a ideologia, vai se transformar numa institucionalização. Eu não vou te promover, você é mulher. Lugar de negro é pela porta de serviço. Eu vou te diminuir a sua autoconfiança, a sua autoestima. Eu não vou lhe dar esse emprego porque você tem uma incapacidade. Eu já decidi que você não é produtivo. E essa população envelhece. E aí entra no interpessoal, no dia a dia. Eu não te ouço. Lugar de mulher na cozinha. Eu não quero ouvir a sua fala. Eu não quero saber quais são as suas queixas, quais são as suas expectativas, quais são as suas pretensões. Bico calado, hein? Isso baixa ainda mais a tua autoestima. Mas eu preciso de hospitalização, eu preciso de um medicamento, eu preciso de uma ultrassonografia. Velho só dá trabalho, é um fardo. A gente não vai gastar os recursos que a gente tem com pessoas velhas. E aí tudo isso termina culminando para o último I, que é a internalização. Você acaba achando que você realmente não vale tanto quanto os outros. E você vai se afastando, se excluindo, se auto-excluindo da vida. Surge um novo I, né? Vai se isolando. Se isolando. E num país onde tem ainda o I da inequidade, que é um caldo de cultura para tudo isso acontecer. Pior,
é quando você tem interseccionalidade, outro I. Você é uma pessoa negra, com baixo poder econômico, com nível educacional baixo, que talvez tenha uma deficiência física, que talvez more num lugar inóspito e ainda ousa envelhecer, está querendo muito. Tem que reverter. Você falou do idadismo e acabou de falar como ele se manifesta, né? E o mais curioso é que ele acontece dentro de casa, né? Não é só fora. A família já trata diferente, do tipo, não dá bola não. Mas é isso, a gente aprende dentro de casa. Né? Muitas das concepções que a gente tem sobre a pessoa idosa, a gente trouxe da cultura familiar. Essa que é a verdade. E a gente não se dá conta de que algumas atitudes são idadistas, né? Quando a gente quer limitar o tipo de roupa que pode vestir, o corte de cabelo que pode usar. Imagina, vovó Sim. não pode namorar. Que absurdo isso. Não vai Vovó comer não isso, tem mais idade para isso, isso. como se tivesse idade para você amar, né? Para você gostar de alguém, para você querer se relacionar. Mas a maioria de nós trouxe isso da sua convivência dentro de casa comunitária, né? Da comunidade onde você vive, da comunidade religiosa, do seu bairro, enfim. Né? Assim, é por isso que eu falo que é uma construção e que a gente precisa aprender a desconstruir, fazer uma nova construção em cima disso, né? E eu acho que a pandemia não teve nada de bom, mas se eu puder falar uma coisa que talvez tenha sido boa, foi trazer luz ao tema, né? Porque até a pandemia, a gente pouco falava disso no Brasil, né? E na pandemia, né, o fato da discriminação, do acesso à saúde às pessoas idosas, escancarado em muitos locais, trouxe uma indignação, né, das pessoas, talvez não de todas, mas muitas pessoas da comunidade, né, resgatando a questão dos direitos humanos. Não podemos discriminar por isso e por aquilo. E, de uma certa forma, o assunto caiu na sociedade, que até então a sociedade brasileira não discutia muito esse tema. Está discutindo, né, agora também, mas de uma forma que eu acho muitas vezes deturpada. Eu tinha outras expectativas com a pandemia, que descancarou a solidão, a fragilidade, a forma como essas pessoas estavam sendo esquecidas, suas vozes silenciadas. Passou a pandemia e a gente está voltando tudo atrás. A gente aprendeu muito pouco com a pandemia. A única coisa que é certa é que o número de pessoas idosas vai e está aumentando. Eu te dou um exemplo. Você que é médica como eu, 10% das escolas médicas no Brasil tem uma disciplina chamada geriatria. Como é que é? A Sociedade Brasileira de Geriatria nos diz que nós temos um déficit de 28 mil geriatras. Nós temos pouco mais de 2 mil que são credenciados. Tudo concentrado sul-sudeste, né? Norte e Nordeste, capitais, com pouquíssimos geriatras. Mas não é nem isso, é porque 2 mil, mesmo que esteja concentrado, é pouco. O que a gente vai ter que fazer é dar uma revolução da educação para responder à revolução da longevidade. Que no currículo, desde a infância até o pós-graduado, envelhecimento seja um tema central. Mas para isso você tem que ter alguém que tenha o conhecimento para poder transmitir. Se nós não temos geriatras suficientes, como é que você vai repassar esse conhecimento? Porque seja qual for a especialidade que você abraçar, você vai atender pessoas cada vez mais idosas, porque são as que ficam mais doentes. E de gastroenterologia, cardiologia, neurocirurgião, todo mundo se formando sem aprender. Você abre um atlas e tem um jovem do século masculino, claro, no apogeu da sua pujança física, aos 25 anos, com os nervos e músculos, tudo direitinho. Depois você não entende nada da fisiologia, fisiopatologia da pessoa, a farmacologia, a dosagem de medicamentos, a interação entre eles, até a apresentação das doenças. Você vai fazer erros. Não é à toa que no Brasil, camufladamente, iatrogenia é a segunda ou terceira causa de morte. Iatrogenia é o quê? Iatro é médico. Genia, proveniente do erro médico. Iatrogenia.
Por quê? Essas pessoas não estão fazendo por maldade, elas estão apenas refletindo a falta de formação técnica. E se dentro de casa é que começa, é dentro de casa também que se corrige. E se corrige como? Expondo as crianças aos mais idosos. Nós estamos vivendo cada vez mais em famílias nucleares, que você tem a mãe e o pai, quando tem o pai, e você tem um número de filhos cada vez menor. Mas tem essas crianças que são preciosas, eles são capital humano do futuro. O ensino público está muito falho. Se não houver uma troca intergeracional para que essas crianças possam nos ouvir também, isso que a gente tem que estimular. Eu fui criado numa família multimediterrânea, cheia de gente velha. Eu tinha velho para dar com pau. Minha avó tinha 16 irmãos, eram 17. O meu avô, 13. Juntos, 30. Meu Com Deus. os cônjuges, eram 30, mais 60. Era história que eu podia ouvir o tempo todo. Você aprende quando você ouve história e de vez em quando leva um pito. Faz parte também. As crianças mimadas de hoje, porque são tão únicas, não estão nem levando pito, nem ouvindo histórias. Estão lá nos seus celulares. Mas eu também tinha muito primo. Muitos primos. Primo para tudo quanto era lado. E você brinca e briga com os primos. E aprende o seu lugar. Você tem que conquistá-lo. Você tem que se destacar por alguma coisa para poder encontrar o seu nicho naquela balbúrdia que era a família estendida. Tudo mudou. E a gente ainda acha que o poder público repete isso. Cabe à família cuidar. Que família, gente? A família desgarçada, a família fragmentada, a família que está traumatizada, uma família que sofreu o assassinato de um filho ou de um neto, uma família onde as meninas estão sendo estupradas dentro de casa. Nós somos o país que mais estupros tem, 86 mil por ano. Nós estamos falando há 1 hora, desculpem, eu falo muito. Não. Em 60 minutos, 10 casos de estupros aconteceram. E são meninas, sobretudo negras, de menos de 14 anos, que empoderamento você tem para ir à delegacia, e se você for, você vai ser ridicularizada e culpabilizada, e não abre o bico, hein? E você sabe que quem está dizendo não abre o bico é aquele que vai te estuprar de novo amanhã. Alguém da família, ou que tem da família a confiança. Então tem muita coisa errada que a gente tem que corrigir, porque essa mesma menina, daqui a 50 anos, vai ser outro caso de uma pessoa idosa com uma severa depressão, que a origem está lá atrás. É impressionante. Eu acho que tem uma outra questão social que é cada vez, né, mais comum da gente ver, né, dessa coisa de a família é responsável pelo cuidado, que às vezes quem faz esse cuidado é um idoso frágil cuidando de outro idoso frágil. Pois é, porque né? até esse idoso ficar idoso, era ele que cuidava, né, da família. Aí vem para a família e fala, você vai cuidar, mas eles não sabem cuidar. Não, independente de não saber, as famílias são menores e muitas vezes a gente tem casais que envelhecem sem filhos, ou os filhos foram embora, moram em outro país, ou os filhos faleceram, que é isso que ele falou. Né? Em locais onde impera a violência, quem morre mais são os jovens, né? E muitos desses idosos perderam seus filhos. Eles não têm com quem contar nesse cuidado. E muitas vezes o que a gente vê, né, principalmente, não é só no serviço público, mas principalmente fazendo o cuidado das pessoas idosas no serviço público, é isso, é uma pessoa idosa também fragilizada, né, por um processo de envelhecimento que não foi o ideal por falta de acesso a um processo de envelhecimento ideal, que tem os seus adoecimentos cuidando de outro idoso que está mais dependente, né, por conta de uma situação de doença, e é isso, sem rede, né, sem rede de apoio. A gente tem que sempre fazer essa pergunta, né? Quem vai cuidar de você quando de cuidado você precisar? E não necessariamente quando você envelhecer. Você pode sofrer um acidente. O Brasil está cheio de casos de acidente.
O Brasil é um país desgovernado. O álcool manda. O álcool está por trás da violência doméstica, das violências outras. Dos acidentes de trânsito. E acidentes de trânsito. Deixa beber. Né? Então a gente estimula hábitos que acabam tendo consequências e você envelhece 50 anos mais precocemente porque sofreu um acidente que poderia ter sido prevenido e não foi, que poderia algo ter sido feito. Eu aprendi uma coisa na OMS. Lá não se fala em acidente, se fala em trauma. Acidente parece uma coisa fatalista que mas foi um acidente. Não. Por trás do acidente, você tem um tapete que não deveria soltinho, você tem a falta de iluminação, você tem um piso que não é antiderrapante, você tem as tensões todas que vão levando a você ficar estressado. Você tem um país barulhento, onde o ruído não é controlado, que você vai para a cama e não consegue dormir, o barulho já terminou, mas você continuou com a adrenalina. Tem lugares no Brasil que é impossível você passar o dia, cada vez mais aqueles que trabalham em home office. Mas é tudo naturalizado, tudo banalizado. Pode fazer barulho do jeito que quiser, ter música no bar, com quiosque. Eu que moro em frente à praia, no Rio de Janeiro, é desesperador. Porque a gente não está aprendendo a se comportar de uma forma mais gentil, mais civilizada, ter mais afeto, ter mais empatia. Eu tenho uma grande amiga geriatra no Rio, Cláudia Burlá, que ela diz que o que nos falta não é mais alta tecnologia, a gente está precisando de low tech and high touch, ou seja, de tocar mais na pele e gastar menos tempo com a alta tecnologia, porque esse velho, essa velha que está precisando de compacto. Nós tínhamos 4 milhões de idosos que viviam sozinhos durante a pandemia e 8 milhões só com um cônjuge. Mas esse cônjuge ele pode se sentir mais só se a pessoa com quem ele ou ela conviveu a vida inteira tem agora um Alzheimer, uma demência, sofreu um acidente cerebrovascular, não se comunica mais. Essa solidão dói mais, porque você está ao lado da pessoa que já não é mais aquela com quem você conviveu. E aí, os governos podem dizer, a família toma conta. As famílias de classe alta vão perdendo esse capital social porque mandam seus filhos para Miami fazer mestrado e por lá eles ficam. Agora acho que não vão ficar não, porque o Trump não está gostando de estrangeiro, não. Quer cobrar. Vai cobrar mais caro. Mas né, eles vão. E as famílias mais pobres estão fazendo bico, estão saindo, são os migrantes que sofrem discriminação aqui no Sul. Né, o Sul Maravilha, que nem maravilha é você morar numa favela como no Rio de Janeiro, pendurado lá em cima, 800 metros acima do nível do mar, que até aquela comprazinha do dia, nem da semana você tem que carregar, mas o seu joelhinho está meio trumbicado. E você tem só 45 anos, você já envelheceu funcionalmente muito antes da hora. Vamos agora, já que a gente está falando que os jovens negligenciam, né? Vamos chamar a nossa participante mais jovem, que é a Dani. Ela vai fazer uma pergunta para você. Oi, Kailash, é um prazer estar aqui conversando com você. Você que é uma inspiração para a gente. E eu queria saber, você participou do projeto para retirar a velhice como um CID, né? Ser desconsiderado como uma doença. Isso foi uma grande vitória. Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo para você e se você acha que mesmo depois dessa vitória, se ainda hoje as pessoas têm muito essa visão da velhice como apenas um processo de adoecimento, ver a velhice como uma doença. Que bom que você perguntou essa pergunta, essa questão. Primeiro porque, sob o ponto de vista existencial, ela veio na hora certa, viu? A gente ainda estava durante a pandemia, eu estava completamente isolado dentro de casa, morando em Copacabana. Meus filhos moram em Londres, meus netos, meu companheiro, minha mãe estava morrendo
não morreu de Covid, morreu centenária, e um quarteirão de casa, mas eu não podia nem visitá-la, porque quando eu ia lá, ela me olhava de máscara, que é uma coisa bizarra para uma pessoa centenária com Alzheimer, me olhava de máscara, cabelo branco que ela via aqui, né, careca, com a voz do impostor, ele acha que vai me enganar. Ele não é o Alexandre, porque o Alexandre é beijoqueiro, ele vem, me agarra, me abraça, e esse aí, esse velho, está querendo que eu acredito que ele é o... Não. Então, voltei para casa com ela, só se me comunicava por telefone, que a voz ela reconhecia. Então, de repente, meu filho lá da Inglaterra me liga e fala, sabe que o Duque morreu hoje, pai? Eu falei assim, claro, Pedro, pô, a gente está aqui conectado, né? Não é isso. Eu queria que você soubesse que o que os jornais estão falando, o noticiário diz que ele morreu de velhice. O Pedro, que besteira, ninguém morre de adolescência, de infância, vai morrer de velhice, é apenas uma transição, uma etapa da vida. Mas é isso que o médico real colocou no certificado, no atestado de médico. Naquela época, havia uma revisão você mencionou o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Você tem vários códigos, é um almanaque. O médico que dá um atestado de óbito tem que ver ali qual é o número que vai, se é uma hepatite aguda B, e vai colocar aquilo como atestado de óbito. Ou para internar alguém, ou para dar alta para alguém, ou para pedir um exame mais sofisticado. E o Royal Physician, deve ser um médico bacana, né? Para ser Royal, tratada, realeza. Tascou lá. Morreu de velhice. Aí me deu um propósito, mas foi tão bom, gente. Porque eu precisava de algo para poder me dedicar. E eu mobilizei todos os meus recursos, contatos internacionais com sociedade civil, com os órgãos acadêmicos, e eu tive a sorte de poder mobilizar essa comunidade internacional e vigorosamente, e sem cessar, era todo dia, 3 lives por dia, 5 entrevistas, escreve no Lancet, e nós conseguimos demover a Organização Mundial da Saúde, porque essa revisão, número 11, ainda estava em caráter experimental. O Royal Physician lá, do Duque de Edimburgo, não fez nenhum erro, ele usou, já podia usar, mas não era compulsória. Mas no dia 1º de janeiro de 2022 passaria a ser compulsória. E no dia 19 de dezembro, há dias antes da revisão número 11 entrada em vigor, a Organização Mundial da Saúde retirou velhice não é doença. Porque seria uma catástrofe. Daqui a 10 anos você olharia para trás e perguntaria de que morrem os velhos, que é o grupo da população que mais cresce? De velhice. Então você não pode fazer nada, né? Envelhecer é questão de continuar a viver. Morreu de viver muito. É um absurdo desse. Morreu de viver muito. Então, foi uma... Adorei. Nossa. E eu botei todo o meu DNA de ativismo naquele propósito. Legal. Você fala que o Brasil está envelhecendo, né? A gente falou bastante aqui, sem enriquecer. Você também falou agora há pouco da dificuldade que é sair na rua. Eu até lembrei da questão de uma calçada, né? Até uma calçada é um perigo, né? Para quem está caminhando. Quais consequências isso traz para o futuro da saúde pública e da Previdência? As consequências são múltiplas. Você, como a gente coloca no projeto icônico, porque deu certo, hoje está presente em mais de 5.000 cidades, a gente começou devagarinho. Em Copacabana, o bairro mais envelhecido, o bairro onde eu nasci, cresci, onde os meus pais morreram, e onde hoje eu moro, quando eu estou no Brasil, a gente começou devagarinho, perguntando aos idosos o que vocês gostam, o que vocês desgostam, quais são as suas grandes preocupações. Ouça o idoso. Ele vai sempre ter alguma coisa importante para te dizer. Porque, surpreendentemente, naqueles grupos focais lá em Copacabana, que não é um bairro só de rico, não. Ali tem tudo. Inclusive é cercado de favela.
Eles disseram, os nossos melhores amigos são os porteiros. Faz sentido, né? Uhum. O porteiro está ali embaixo, ele dá atenção, ele monitora. É um cuidador. Tem que ser. Nem que não queira. É. Eu, quando desço no meu edifício, no meu prédio, que é pequeno, não são tantos apartamentos, sempre tem 2, 3 idosos que estão lá, ó. E são sós, vivem sós. A família pouco visita. E o porteiro não pode simplesmente dizer, ó, sua hora acabou, agora eu sou suba porque Só sessão. Volte amanhã. sua sessão de terapia terminou. E quando passa filho ou filho rapidinho por ali para fazer aquela visita semanal ou mensal, é o porteiro que vai avisar, sua mãe não está bem, está ficando muito confusa. Seu pai, desde que a sua mãe morreu, está deixando elementos maus. A gente conhece a comunidade. Eu espalhei fotos com os porteiros, meus amigos aqui da vizinhança, da sua mãe, porque ela volta e meia se perde, não sabe voltar para casa. E os meus amigos atrasem. Você vê? Então a gente fez curso para que esses porteiros, que são amigos, né, eu identifiquei-os como amigos das pessoas idosas, mas para ter ferramentas gerontológicas, viraram porteiros gerontólogos. Eu sou médico gerontólogo, ele é o porteiro gerontólogo. O grande inimigo, motorista de ônibus. Vocês não sabem que aventura é andar de ônibus no Rio de Janeiro. Tudo pode acontecer. Né? Aqui em São Paulo e em algumas outras cidades é mais civilizado, sim. Mas não é culpa do motorista, não. É culpa do dono da empresa que não quer que muito velho entre, porque não paga. Se tiver muito velho lá no ponto de ônibus, passa colado. Quando entra, essa pessoa tem dificuldade porque o ônibus foi montado num chassi de caminhão, é muito alto, aquela barreira arquitetônica, né? Aquele primeiro degrau, é difícil. Sim. E você não tem mais a força para poder dar um impulso. Mas entra. Aí você tem um instrumento de tortura medieval que chama catraca. Né? Você tem que ter muita força para vencer, e se for um pouquinho gordinho, você se entala igual uma rolha. E o pessoal lá de trás fica reclamando. Como é? Tem hora. Aí, pô, velho devia estar em casa, fica dando trabalho. E o motorista se irrita porque ele é obrigado a dar 14 voltas em 8 horas e sabe que se ele não der as 14 voltas, ele vai ter que trabalhar hora extra sem receber. Então, é estrutural, é sistêmico. E a grande preocupação, Copacabana já era, isso em 2005, de segurança, de você se sentir inseguro. Você saber que você não vai ter força para correr do ladrão ou da polícia. Não vou falar mais. Então, quando você junta tudo isso, você vê que cada vez mais neste século as pessoas vão envelhecer e vão envelhecer cada vez mais num mundo crescentemente urbanizado. Então, se as pessoas vão envelhecer na cidade, a pergunta é, a cidade está preparada? Não, não está. Então vamos prepará-la. E foi o que nós lançamos na Organização Mundial da Saúde, um projeto que começou de forma improvisada em Copacabana, meu laboratório. E daí eu lancei para o mundo a ideia, e daí a gente amarrou bem a metodologia, chama Protocolo de Vancouver, porque foi na cidade de Vancouver, sob patrocínio do governo do Canadá. E daí a gente fez em 35 cidades, simultaneamente, o mesmo estudo, recebendo os resultados em Genebra, processando e lançando o guia da OMS para a cidade amiga do idoso. Hoje, na rede oficial da OMS, são 1.720 cidades que estão usando essa metodologia. E mais 3.000 ou mais que nem entraram para a rede oficial da OMS, mas que estão utilizando esse protocolo. Temos cidades brasileiras? Poucas. Porque no Brasil, por exemplo, um tal de um ministro populista, na era Temer, meu Deus, eu já vi tanto populista que eu tenho até que fazer esforço para saber em que administração e qual foi. Esse ministro, que era ministro de Desenvolvimento Social, resolveu lançar o Programa
Brasil amigo do idoso. Eu falei assim, não vai dar certo. Você tem que fazer isso com seriedade, não é com populismo. Sabe o que é que virou? Oportunidade de fotos de mais de 1.200 prefeitos que foram no gabinete do senhor ministro para tirar uma foto e não aconteceu nada no seu município. Já tem 10 estados. Virou capital político. No Brasil, a gente tem que aprender, entre outras coisas, ter mais seriedade e menos populismo. Por que dá certo em outros lugares? Eu vivo sendo chamado para tudo quanto é canto. Eu, se quisesse, eu passava 365 dias do ano indo de uma cidade para outra para receber troféus, para receber placa. Eu não quero receber placa nenhuma. Eu não quero receber troféu, eu não quero estar em cima de pedestal. Se quiser me agradar, me agrade enquanto eu estiver vivo, fazendo as coisas que eu lancei com seriedade. Ótimo. A gente tem que encontrar caminhos para instrumentalizar a população que está envelhecendo e vai continuar envelhecendo, a exigir cada vez mais dos governos, né? E quando eu falo de exigir de governo, é no seu município, né? Lá com o seu prefeito, com o seu candidato a vereador, né? O que a gente pode fazer no nosso município para melhorar, né? E a gente, brasileiro, não sabe fazer isso, né? A gente não foi ensinado a brigar, né, pelos nossos direitos e para entender que aquilo é nosso, né, que é para melhorar a nossa condição, né? Então, até porque é a gente que sustenta tudo isso, né? É para a gente que foi feito, né? no frigir dos ovos a pergunta sempre é: vai virar voto? Né? Quer dizer, qualquer coisa que a gente espera do governo, faz um programa bonito, mas para quê? Para virar voto. E não Virou. Isso. Esse tal ministro foi eleito senador. Aí, O deputado, pronto. sei lá. Exatamente. Nem estou interessado. Nem vou dizer quem é o. Não, isso não. Se me provocar, eu falo. Não vou te provocar. Olha, é assim, dava para fazer mais episódios, Kalash. Mas a gente precisa respeitar o tempo. Você fala de revolução, né? Que a longevidade é uma revolução. E é isso mesmo. Agora, querendo falar com todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. E aí você pode falar quanto tempo você quiser, tá? Fale mesmo. O que cada um de nós do canal, quem está nos assistindo, seja um idoso ou não, precisa começar a fazer para não ficar do lado errado da história? Você pode ter 20 anos. Ou 30. Você pode ter 50, ter 80. Não há nada mais moderno no mundo que envelhecer. Você precisa se dar conta disso. Eu já repeti e repito agora o mantra. Quanto mais cedo você se preparar para um bom envelhecimento, melhor. Nunca é tarde demais. Não tenha preconceitos, porque você pode ser a vítima desses mesmos preconceitos à medida em que envelhecer. Se há algo universal, democrático, é o preconceito contra o idoso, porque atinge a todos. Basta que a gente sobreviva para a gente poder vir a ser a vítima desse preconceito chamado idadista. Eu falei idadista. A raiz vem de idade. Se fala muito no Brasil de etarista. Eu não sei o que é. Preconceito contra o etário? Contra o otário? Não falei otário. Mas foi o que uma senhora no meu edifício, no elevador, falou quando eu perguntei: a senhora já sofreu de algum caso de etarismo? Olha, meu filho, de otária já me tentaram fazer passar. Mas isso que você está falando eu não sei o que é. Então, prestem atenção nas palavras. Tente se comunicar de forma que você seja bem compreendido. Tente perceber que este século é o século que a revolução da longevidade acontecida no século passado vai se manifestar como o grande desafio, se estamos ou não preparados. Aprenda. Aprenda sempre a ouvir o que uma pessoa idosa tem a dizer.
às vezes de forma mal articulada, às vezes com sofrimento, às vezes com lágrimas, muitas vezes com dor. Porque é essa pessoa que tem aquela vivência, essa experiência, que pode fornecer esse aprendizagem humano que a gente está perdendo por essa forma acelerada de encher a memória do nosso celular, mas não encher o coração com afeto, com compaixão, com solidariedade. É isso. Que dica, hein? Saímos maiores daqui hoje. Muito maior. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque e a gente, como um canal, como Longidade, um grupo de pessoas preocupada, interessada em ajudar as pessoas a envelhecerem melhor, o que você fala pra gente? Eu falaria para vocês que, além de convidar o especialista, o expert, e tem muitos, felizmente tem muitos. Há 15, 20 anos atrás, você teria um número muito menor. Vocês podem passar o ano inteiro entrevistando gente aqui todo dia. Convide também pessoas chamadas ordinárias. Tragam 2 ou 3. Façam também uns podcasts gravados com elas. Tente aprender e repassar essa experiência, porque elas estão carentes, ansiosas, para poder falar sobre suas vidas. Como eu disse, elas sempre têm muito a acrescentar. Então, quando eu vejo Longidade, não esqueçam, tem pessoas comuns que têm muito, muito a nos ensinar. Na tradição africana são os griots. Anteontem eu me encontrei e recebi dela um livro em que ela tem o registro de griots africanos. Me emocionou muito quando ela disse: não fosse a sua cor de pele, você seria um griot. Convide-os. Ótimo, obrigado, será acatada a dica. Polly? Eu queria agradecer a presença, né? Acho que foi enriquecedor, acho que para a gente do canal, para quem estiver nos vendo, né? Fora que, de fato, é uma honra para a gente poder te receber e falar de uma forma sobre o envelhecimento, como que eu posso dizer? Eu acho que tem 2 razões, né? Você falou, né, do seu lugar de fala por todo o trabalho, né, que você fez ao longo da sua vida relacionado ao envelhecimento, mas o lugar de fala de quem também está nessa fase, né, vivendo de forma ativa, contribuindo para a sociedade, que é isso que a gente quer, né? A gente quer envelhecer de forma ativa, conseguindo continuar se sentindo pertencente, né, à nossa sociedade, continuar contribuindo. Isso, eu acho que esse é o lugar de fala, né? De quem não deixa a idade impedir que o lugar de fala esteja ali, que eu possa contribuir, que eu possa construir, que eu possa ajudar os outros a construírem. Então, muito obrigada por nos ajudar a construir. Legal. Kalash, obrigado mesmo por essa conversa. Ela foi profunda, demasiadamente inspiradora e já era urgente, né? Porque tem muita coisa para poder fazer. Você assim, ajuda a gente a enxergar que o envelhecimento, ele não é um fim, ele é um meio, né? É uma coisa que acontece. Então, muita potência tem ainda, né, as pessoas que estão envelhecendo. Obrigado. E a você que nos ouve, né, fica o convite. Transforme tempo em qualidade. Reivindique seus direitos. Cuide da sua saúde. E abrace a sua longevidade com orgulho. E lembre-se, claro, de seguir o Longidade no YouTube, no Instagram e nas plataformas de podcast. Toda semana tem um episódio novo para você, para poder inspirar a sua longevidade. Até a próxima. Obrigado.